Oi, alunos, tudo bem com vocês? Bom, essa semana, né, como vocês viram, a gente não vai ter as aulas do PET, as aulas toda quarta-feira, de 10h04 até as 10h24, tá? Então, o que nós vamos fazer? Quem não fez ainda as atividades, tem que colocar as atividades em dias, porque ela vai contar como carga horária. Tá? Além das atividades do PET, essa semana eu vou dar uma explicação para vocês de notação científica. Então, eu vou encaminhar um documento para vocês de notação científica e vocês vão, a partir dessa aula, assistindo a aula, tá? Vocês vão completando a aula, como se eu estivesse dando realmente uma aula aí para vocês. Então, isso tem que estar no caderno de vocês. Vocês têm duas formas de fazer isso. Ou imprime e completa no próprio papel, tá? Ou copia no caderno e vai respondendo. Mas esta anotação tem que estar no caderno de vocês logo depois da última semana, que é a semana 4, tá? Então, eu vou começar a aula, vocês vão depois imprimir, eu vou mandar um em branco para vocês, sem estar preenchido, e vocês vão preenchendo e completando aí, anotando a explicação. O bom de estar em vídeo é que vocês podem parar, voltar, né, tirar a dúvida, e qualquer dúvida também vocês podem estar me mandando, tá? Então, façam isso, vai ser um reforço para vocês nessa parte de notação científica, porque ela também é um conteúdo do 9º ano. Então, a gente vai fechar esse conteúdo de notação científica para vocês. Então, nós vamos ter essa aula explicativa hoje e na quinta-feira eu mando para vocês uma pequena atividade para vocês fazerem completando aí, tá ok? Combinado? Amanhã, quarta-feira. Hoje é terça. Aí amanhã eu vou mandar mais um pequeno exercício para vocês fazerem, completarem. Qualquer dúvida pode estar me perguntando, ok? Então, vamos lá. Então, olha só. Aqui está uma explicação de notação científica, né? Notação científica é uma ferramenta bastante utilizada não só na matemática, mas também na física e na química. Ela nos permite escrever e operar números que, quando escritos em sua forma original, são números muito grandes ou muito pequenos. Imagine você escrevendo a distância da Terra até o Sol, que são 150 milhões, né, de bilhões aqui, né, de metros, ou escrevendo a massa do átomo, que é muito pequena também. Então, o que a gente precisa? O que vocês têm que ter conhecimento para trabalhar a notação científica, né? Vocês têm que conhecer a potenciação, algumas propriedades da potenciação. Essas propriedades, gente, elas vão estar presentes nas operações com notação científica. Então, aqui, propriedades da potenciação importantes. Não são todas, são 8, tá? Mas aqui eu coloquei as que a gente vai estar mais utilizando. Todo número elevado a 0 é igual a 1. O que é esse A? O A simboliza um número. Então, por exemplo, 3 elevado a 0 vai ser igual a 1. Se eu tiver uma operação 3 vezes 5 mais 2.000 vezes 4 menos 7, tudo isso elevado a 0. Eu preciso resolver esse parênteses? Não, porque eu sei que o parênteses todo está elevado a 0, então isso aqui vai dar quanto? Vai dar 1, tá? Segunda propriedade, todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, se eu tiver 4 elevado a 1, igual a 4. 1.000 elevado a 1 é igual a 1.000. 0 elevado a 1 é igual a 0.
A gente fala que os nossos números inteiros, né, os naturais, 1, 2, 3, 4, a gente pode escrevê-lo como potenciação elevando a 1, tá? Produto. Toda vez que vocês virem a palavrinha produto, vocês vão lembrar de multiplicação. Isso sempre tem alguma questão falando sobre produto. Então, produto é multiplicação. Então, produto, multiplicação de potências da mesma base será. Como que eu faço, então, a multiplicação de potências da mesma base? Conserva-se a base. O que é conservar? Mantém a base e soma os expoentes. Aqui, as bases são iguais. Então, eu mantive a base e somei N mais M. Multiplicação. Toda vez que você pensar em multiplicação, você está aumentando, você está somando. Então, a sua operação aqui é de soma. Por exemplo, 3 elevado a 2 vezes 3 elevado a 4. Como que nós vamos resolver isso? Conserva-se a base e soma-se os expoentes. Dá 3 elevado a 6, tá? Outro. 4 elevado a 5 vezes 4 elevado a menos 10. Pode ter negativo? Pode, tá? Nós vamos somar, só que esse número ele é negativo. Então, nós temos que usar aí a nossa regrinha dos sinais. Fica 5 mais menos 10. 4 mais vezes menos, o mais conserva o sinal, ou vocês multiplicam os sinais também, não tem problema não. Mais vezes menos, menos. 5 com menos 10, né? São sinais diferentes, eu vou pegar o sinal do maior e vou diminuindo do outro. 10 menos 5, 5. Então, vai ficar 4 elevado a menos 5, tá? Então, essa soma é uma operação que vocês podem estar trabalhando com números positivos ou negativos. Então, presta atenção, toda vez que tiver um número negativo, muita atenção a ele, para não errar o sinal. Divisão de potências de mesma base. É a mesma, bem similar, né? Conserva-se a base, porém, subtrai os expoentes. Tudo que você divide, você diminui, então, é menos. Então, aqui, A elevado a N dividido por A elevado a N. Vamos colocar isso em forma de fração. Como que a gente vai ficar? Fica A elevado, conserva-se a base e subtrai os expoentes. Então, vamos supor que eu tenha 4 elevado a 5. Vamos pegar esse exemplo de 5. 4 elevado a menos 10. O que nós vamos fazer? Conservar a base e subtrair os expoentes. Só que presta atenção, eu tenho esse menos, que é da subtração, e tenho o menos do expoente do 10. Aqui, 5, menos vezes menos, mais. Ou a regrinha, negativo inverte o sinal, né? Então, fica 4 e soma, elevado a 15. Ok? Essas anotações vocês vão fazendo aí no caderno também, esses exemplos que eu tô passando para vocês. E uma outra aqui são os expoentes negativos. A gente nunca pode resolver uma potenciação, né, com expoente negativo. Então, a gente tem que tirar esse negativo do expoente. E como que eu tiro? Invertendo a base. Aqui, ó, a minha base é 1, para quem não se lembra. Inverte, então fica 1 sobre A elevado a N. Por exemplo, se eu tiver 10 elevado a menos 1, tá? Como que eu vou fazer? O que vai estar aqui embaixo? 1. Então, eu vou inverter, vai ficar 1 sobre 10 elevado a 1. O que é 1 sobre 10? É 0,1. Se eu tiver 3 quartos elevado a menos 2.
Como que eu tiro o negativo? Invertendo o numerador com o denominador. Então, vai ficar 4/3, tudo isso elevado a 2. O que a gente tem aqui para a gente resolver, tá? 4 elevado a 2 é 4 vezes 4. 3 elevado a 2 é 3 vezes 3. Então, fica 16 nonos. Então, expoente negativo, a gente inverte. Divisão de mesma base, subtraímos os expoentes. Multiplicação de mesma base, conservamos a base e somamos os expoentes. Essa tabela, gente, já que nós estamos aqui na potência de 10, né? Na notificação, a gente usa muito essa. Vocês têm que conhecer isso aqui. Né? Esse exemplo que eu dei para você seria esse aqui, ó. 10 elevado a menos 1. O que é 10 elevado a menos 1? Ele é a mesma coisa que 0,1, tá? Então, 0,1, se eu for escrever em potência de 10, ele é 10 elevado a menos 1. Vamos fazer o outro negativo aqui, até eu separar. Se eu tiver 10 elevado a menos 2, 10 elevado a menos 2. Vamos inverter, vai ficar 1 sobre 10 elevado a 2. Aí vocês vão perguntar, uai, Miriam, mas o 2 não fica em cima no numerador e no denominador? Sim, só que 1 elevado a 2 é 1, né? Então, o que acontece? 10 elevado a 2 é a mesma coisa que 1 sobre 100. 10 elevado a 2, 10 vezes 10. E isso aqui? O que é 1 vezes 100? Regrinha aí da divisão de números decimais, tá? Vai ser 0, quantidade de zeros que eu tenho é a quantidade de casas decimais. Porém, eu já tenho uma, que é quem? Que é o 1, tá? Fica aqui no final, ó. E eu completo com o 0, tá? Então, 10 a menos 2, aqui, é 0,01. 10 a menos 4. Vamos fazer essa direta agora. Significa que eu preciso ter 4 casas decimais depois da vírgula, tá? 1, 2, 3, 4. Porém, o 1 faz parte. Então, vai ficar aqui. Vou completar com 3 zeros. Então, 10 a menos 4 é 0,0001. Vocês estão vendo que os números que são negativos, né, eles são números pequenos, tá? Eles são 0, alguma coisa, são números bem pequenos. E aqui, vamos passar para o lado do positivo. 10 elevado a 5. Aqui, já no positivo, a quantidade de número aqui, o expoente, é a quantidade de zeros que eu tenho que ter. Então, eu vou precisar de 5 zeros. Marco de 3 em 3, 100 mil. Então, 10 elevado a 5 é a mesma coisa que 100 mil. Vamos pôr agora, eu vou inverter. Vou pôr aqui esse número, tá? Vamos ver agora, vamos transformar ele em potência de 10. Então, vejam bem. Aqui eu tenho quantas casas? Quantos zeros? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, vai ficar 10 elevado a 9. Então, nessa parte de potência de 10, falando de potência de 10, ainda não é notação científica, tá? A gente tem a base 10 elevado a um número inteiro, ou negativo ou positivo. Se ele é positivo, vocês vão sempre lembrar que é um número grande. Se ele é negativo, vocês vão lembrar que é um número pequeno, ok? Agora, a gente vai fazer aqui, nós vamos escrever em notação científica.
tá? Aquilo ali nós fizemos a base, potência de base 10. Agora, na notação científica. Por que é o nome notação científica? Notação é nota, gente. Científica é porque eles trabalham muito com a parte da ciência. A parte de notação científica, ela é trabalhada muito com a ciência, tá? Então, é muito trabalhado em física, em química, em biologia. Por quê? A gente trabalha, lá eles trabalham com números muito grandes, que vocês viram, são os astronômicos, distância de Terra, de planetas, né? Ou com números muito pequenos, que é na parte da biologia, tamanho de molécula, tamanho de átomo e tudo, tamanho de vírus, né? Então, para isso ficar mais fácil de se trabalhar, eles fizeram essa notação científica. E para a gente usar a notação científica, nós temos um critério. Qual que é o critério? É esse aqui, ó. Que critério que é esse? Esse meu Azinho, tá? Que é esse aqui, ele pode ser maior ou igual a 1 e menor que 10. Ele não pode valer 10, ou seja, eu não posso ter duas casas decimais. 1, alguma coisa, 2, ele pode ser número decimal. Porém, ele não pode ser 10, alguma coisa ou 11, alguma coisa. Ele pode ser até 9,9999. Então, para a gente escrever um número muito grande, pequeno, em notação científica, nós temos que lembrar essa primeira regrinha aqui, ó. Que esse Azinho que vai vir multiplicado pelo 10, tá? Ele tem que ser maior ou igual a 1, pode ser 1, e menor que 10, não tem o igual a 10, ó, é menor que 10. Então, a gente precisa escrever um número grande ou muito pequeno, vamos trabalhar com notação científica. Então, a notação científica, ela sempre vai ser um número aqui, né, que é maior ou igual a 1 e menor que 10, vezes o 10, porque a gente usa a potência de 10, elevado a n. Esse n, ele é positivo ou negativo, dependendo do número. Se é um número astronômico muito grande, né, e você quer reduzi-lo para potência, para notação científica, vocês vão usar positivo. Se é um número muito pequeno e você quer trabalhar com a notação científica, você vai usar o negativo, tá? Então, vamos lá. Vamos pegar a letra A. A letra A tá assim, 0,0000034, tá? Como que nós vamos passar isso para potência, para notação científica? Vejam bem, a minha vírgula está aqui e eu tenho que deslocá-la até onde? Não pode ser 0,34, porque eu não falei que tem que ser maior ou igual a 1. E também não pode ser 34, que fica maior que 10, ou maior que 9. Então, a minha vírgula vai vir por aqui. Então, vejam bem, eu estou andando com a vírgula da esquerda para a direita. Quando eu faço essa movimentação com a vírgula da esquerda para a direita, porque eu sei que o número é pequeno. Quanto mais a vírgula estiver do lado esquerdo, menor é o número, né? O contrário, quanto mais a vírgula estiver para o lado direito, maior é esse número. Então, o que acontece? Eu sei que esse é um número muito pequeno, então eu sei que o meu expoente já vai ser negativo. E agora vamos escrever. Eu sei que tem que vir para 3,4. Então, nós vamos escrever o 3,4 vezes, tá? Quantas casas eu andei com a vírgula? Aí, a gente vai colocar, ó. O 10 eu já sei que tem que ter e o negativo eu sei que é também. Vamos ver quantas casas a vírgula andou. 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. Então, vai ser vezes 10 elevado a menos 6, tá? Eu não gosto muito de trabalhar com essa parte aqui multiplicando, não,
eu prefiro trabalhar já movimentando direto a vírgula. Vamos pegar um outro exemplo aqui. 0, este número, tá? Ele é um número pequeno, né? Minha vírgula tá lá para a esquerda, tá muito lá para a esquerda. Aí eu vou passar para notação científica. Então, eu sei que a minha vírgula vai ter que vir para onde? Não pode vir para o 12,34, nem 123,4. Tem que ser aqui, ó, maior ou igual a 1 e menor que 10. Então, ela vai vir para aqui. Então, o número que eu vou escrever já vai ser 1,234. Então, a gente já pode completar isso. Vezes 10. Estou andando da esquerda para a direita, negativo. Bom, contamos quantas casas a vírgula andou. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Vezes 10 a menos 5. Miriam, e se eu quiser fazer de trás para frente? Se eu tiver o menos 5 aí, eu quiser voltar. Vamos fazer esse exemplozinho aqui. Não deixei espaço não, mas a gente vai fazer ele aqui, ó. Se eu tiver 0, eita, pera. Deixa eu apagar aqui, que era o contrário que eu tinha que fazer. Se eu tiver 4, vezes 10 a menos 8, por exemplo. Eu quero passar 4,34 vezes 10 a menos 8, voltar para o número original. Não vamos colocar em potência. Então, olha só. Eu sei que ele é um número pequeno, tá? Então, se ele é um número pequeno, a minha vírgula tem que caminhar lá para o lado dos negativos, para o lado do menor número, que é para a esquerda. Então, como que a gente faz? E eu tenho que ter quantas casas depois da vírgula? 8 casas. Então, eu já tenho 1, 2, 3. O 434 eu já tenho. Então, eu já tenho 3 casas. Agora, eu tenho que completar com mais quanto? 5 casas. Então, eu complemento com 0. 1, 2, 3, 4, 5, vírgula, 0. Então, o que a gente vai ter aqui? Gente, desculpa, aqui não tem 8 não, tá? Eu já tenho somente uma casa depois da vírgula. Então, aqui eu tenho que completar, ó. Então, eu tenho que ter 8 casas. Então, vai ser o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu já tenho uma. Aqui, ó. Tá aqui a vírgula. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Vai vir por aqui. Aí, como que vai ficar esse número? 0, que eu andei de lá pra cá agora, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, tem que ter esse número aqui, ó, tá? Se eu tô zerando aqui o menos 8, eu vou ter que andar pra lá 8 casas, se eu quero zerar ele. Se eu quero acabar com isso aqui, então, tem que andar 8. Eu já tenho uma, então, eu tinha que completar com 7 zeros. Ok, gente? Vamos fazer ele aqui em cima de novo. Então, se eu tiver 4,34 vezes 10 a menos 8. Eu preciso aqui, para zerar esse menos 8, que eu quero tirar ele, eu tenho que andar 8 casas. Eu já tenho quanta? Eu já tenho uma. Então, vai ficar aqui, ó. Se eu já tenho 4, então, eu vou completar com 7 zeros. 2, 3, 4, 5, 6, 7, vírgula, 0. Tá? Aí, sim, olha para vocês verem. Eu, tirando a vírgula daqui para lá, eu vou andar 8 casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, se eu quiser voltar um número da notação científica para número normal,
eu tenho que verificar quantas casas eu vou andar para o lado contrário, né? Pra gente zerar esse expoente, tá? Então, esse aqui é o exemplo com números pequenos. E com números grandes, igual a letra B? Vamos olhar aqui na letra B. Eu tô com a vírgula aqui. Tá? Número inteiro, a vírgula tá lá depois das unidades. Eu vou trazer essa vírgula para aqui, 1,34. Se eu estou andando da direita para a esquerda, eu sei que eu tô trazendo a vírgula lá do final de um número grande para diminuir o número, para ele ficar pequeno, né? Pequeno em seu tamanho, não no seu valor, tá? O valor é o mesmo. Então, eu vou andar quantas casas? Então, eu sei que aqui já vai ser positivo. Vou andar 3, 6, 9, 10, 11. Então, aqui vai ficar 1,34 vezes 10, e eu sei que o sinal é positivo. E eu andei quantas casas? 3, 6, 9, 10, 11. Esse exemplo aqui, ó, ele tá errado. Isso aqui é 11, viu? A vírgula vem para aqui e aqui é 11. Que notação científica, a gente não pode ter 134. Isso aqui é potência de base 10. Então, tem que ser 1,34 vezes 10 a 11. Tá? Vamos fazer esses exemplos. Qual a distância entre o planeta Terra e o Sol? Vocês já viram isso, que é aproximadamente 149 milhões de quilômetros, tá? Então, nós vamos trazer a vírgula daqui para onde? Para aqui. Eu estou andando da direita para a esquerda. Então, eu sei que é um número grande. Então, vai ser o quê? Expoente positivo. Então, vai ficar 1,496 vezes 10 e é mais. Quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vezes 10 a 8. Aqui é quilômetros. Tá? Se fosse metros, teria mais 1.000 aqui, ó. Mais uma estaria multiplicada aqui por 1.000. Então, teríamos mais 3 zeros aqui. Então, ficaria assim a distância da Terra até o Sol. Que vocês viram lá na unidade astronômica, arredondando, são 150 milhões de quilômetros, ou bilhões de metros, né? Idade aproximada da Terra, em anos. Então, vamos lá, eu estou trazendo a vírgula, né? Um número grande, estou trazendo a vírgula lá da direita e vindo para a esquerda. Então, eu sei que vai ser mais. E ela vai vir para aqui. Então, vai ser 4,543 vezes 10, e eu sei que é positivo. Não precisa de pôr positivo, tá? 3, 6, 9. Então, aqui vai ser vezes 10 elevado a 9. Diâmetro de um átomo, né? É na ordem de 1 nanômetro. O nanômetro, gente, ele é dividido, é como se você pegasse 1 metro e dividido ele em 1 bilhão de partes, tá? Então, vamos ver aí. Agora, já vai ser o contrário. Olha só, é um número muito pequeno, então a vírgula tá lá na esquerda e a gente tá trazendo ela mais para a direita. Então, a gente vai trazer essa vírgula daqui para onde? Para aqui, que não tem que ser maior que 1. Então, vai ser 1 vezes 10, olha só, então eu trouxe daqui para lá. Então, é o quê? Negativo, menos. Quantas casas? 3, 6, 9, 10. Então, vai ficar 1 vezes 10 a menos 10. Tá? Que eu trouxe para aqui, ó. 1 vezes 10 a menos 10.
Isso. Precisa de colocar um? Não. Tá? Não precisa. E aqui agora, algumas operações com notação científica. A gente vai dar aqui a multiplicação e a divisão. Depois a gente vai fazer da soma e subtração. Para a gente fazer a multiplicação e a divisão, a gente tem que ter as potências, a base, né? O expoente do 10 tem que ser o mesmo, tá? Tem que estar na base 10. Ou seja, as bases nossas tem que ser 10. Então, como que a gente faz? Olha só, para vocês fazerem essa conta, ela ficaria uma conta muito grande, para você fazer isso aqui no lápis do jeito que tá, restante casa decimal. Então, o que que a gente vai fazer? Nós vamos passar ela para notação científica. Então, vou passar esse número para notação científica e esse também. Então, a vírgula tá aqui, vai vir para aqui. Então, vai ficar 3 vezes 10. Eu sei que eu vou andar para lá, então vai ser o quê? Negativo, né? Quantas casas andou? 1, 2, 3, 4, 5. Vezes 10 a menos 5. Vezes, que é esse aqui. Vamos passar esse para notação científica. A vírgula vai vir para aqui. 2,7 vezes 10. Quantas casas a vírgula andou? 1, 2, 3, tá? Então, ficou 2,7 vezes 10 elevado a menos 3. Aí, o que que a gente faz aqui, né? Vocês podem estar trabalhando da seguinte forma. 3 vezes 2,7, nós vamos multiplicar esses dois. Então, vai ser 2,7 vezes 3, né? 27 vezes 3, quanto que vai dar? Vai dar 1, então 2, 6, 81. Uma vírgula, então aqui vai ficar 8,1 vezes 10. Então, nós resolvemos esse como se fosse esse coeficiente. O que que acontece com os expoentes na multiplicação? Conserva a base e soma os expoentes. 8,1 vezes 10, sinais, menos 5, mais esse menos, menos. 8,1 vezes 10 a menos 8, tá? Então, pensa bem, são dois números pequenos. A hora que eu multiplico dois números pequenos, esse número vai ficar menor ainda, né? Que por isso que aumentou a potenciação ali, é menos 8. E o de baixo é uma divisão. Então, nós vamos passar a vírgula para aqui. Então, vai ficar 5,5. Só um minutinho, deixa eu melhorar aqui. Então, vai ficar 5,5 vezes 10. Quantas casas? Negativo, né? Que é um número pequeno. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vezes 10 a menos 6. Dividido. Agora, olha só, minha vírgula tá aqui. Ela vai vir para onde? Para a esquerda. Tá lá na direita, tô trazendo ela para a esquerda. Ela vai vir para aqui, ó. 1,1 vezes 10, agora já é mais. 3, 6, 9 com 1, 10. Tá? Nós vamos dividir 5,5, que é divisão, dividido por 1,1. Quanto que é 5,5 dividido por 1,1? As duas casas aqui, uma casa depois da vírgula, cada um, beleza. Então, vai dar quanto? Vai dar 5. 5 vezes 11, 55, resto 0. Então, fica 5 vezes 10, agora é uma divisão. Menos 6, menos quem? Mais 10. 10. 10 × 10 = 100. 10 × 10 = 100. 10 × 10 = 100. 10 × 10 = 100. 10 × 10 = 100. 10 × 10 = 100. 10 × 10 = 100. 10 × 10 = 100. 10 × 10 = 100. 10 × 10 = 100. 10 × 10 = 100. 10 × 10 = 100. 10 × 10 = 100. 10 × 10 = 100. 10 × 10 = 100. 10 × 10 = 100. 10 × 10 = 100. 10 × 10 = 100. 10 × 10 = 100. 10 × 10 = 100. 10 × 10 = 100. 10 × 10 = 100. 10 × 10 = 100. 10 × 10 = 100. 10 × 10 = 100. 10 × 10 = 100. 10 × 10 = 100.
Menos vezes mais, menos. Então, fica menos 6 menos 10. 5 vezes 10 a menos 16. Tá? Agora, por que ele ficou pequeno? Imagina, você tem 0,000, um pedacinho de nada, você vai dividir ele em 11 milhões de partes. Então, vai ficar um número muito pequeno, né? Por isso que a gente usa a notação científica. E aqui, ó, significa que esse número é muito pequeno. Tem 16 casas ali de zero. E aqui passar para notação científica. Então, aqui, vírgula tá aqui, vou passar para aqui. 1,5 vezes 10 é um número grande, né? Ou seja, estou andando com ele da esquerda para, perdão, da direita para a esquerda. Andou 2 casas. Aqui, vou passar para aqui, ó. 1,5 vezes 10, quantas casas? 1, 2, 3, 4. Vírgula tá aqui, vou vir para 9,7. Então, vou notar 9,701 vezes 10 e andei quanto? 3, 6, 7. Positivo. 107, 1,07 vezes 10, andei 2, daqui para aqui. 13.200.000. Então, vou andar da vírgula daqui para aqui. Então, vai ficar 1,32 vezes 10 e andei 3, 6, 7. 7 casas. Agora, de cá já são os pequenininhos, né? Tô trazendo a vírgula da esquerda para a direita. Então, o meu expoente vai ser negativo. Então, eu vou vir para aqui. 5,5 vezes 10, andei 2 casas, menos 2. Vou vir para aqui, ó. 1,94 vezes 10, 3, 6, menos 6. Vou trazer a vírgula daqui para o 7,44. Então, vamos anotar. 7,44 vezes 10, vou andar quanto? 3, 6 casas. Menos 6. Aqui eu andei errado, gente, não é 6 não. 3, 4. Deixa eu corrigir aqui. Aqui é 4. Daqui pra lá. Então, andei 3, 4, que é menos 4. Desculpa aí. Aqui, vou trazer daqui para 9,87. Vezes 10, vamos ver quanto que andou. 3, 4, menos 4. Eu vou trazer a vírgula daqui, da esquerda para aqui, 1,98. Vezes 10, quantas casas? 3, 6, menos 6. Ok, gente? O que nós temos aí, então? Então, o que a gente conseguiu, né? Nós fizemos, tá? Uma revisão aí geral de notação científica, que eu acho que com isso agora dá para vocês entenderem um pouco mais, que isso depois é usado lá no primeiro ano, e vocês vão ver um pouco em física, em química também, tá? Então, é isso, espero que tenham gostado da aula, copiem e completem no caderno, vou estar mandando tudo direitinho para vocês, ok? Bye, bye e até a próxima. Tchau, tchau!